Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, queridos irmãos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, esteja conosco esta manhã e sempre. Eu não gosto muito de currículo, não sou muito afeito a currículo, porque o currículo cria uma expectativa nas pessoas que muitas vezes não corresponde e as pessoas ficam decepcionadas. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui fazer um seminário no interior da Bahia, bem distante, e eu cheguei lá já por volta de 14 horas, já um pouco atrasado, e quando eu cheguei, o apresentador, com muito eufórico, disse assim: olha, o nosso professor já chegou. Eu sentado assim como está ali o nosso companheiro, já está aqui conosco, vai começar o seminário daqui a pouco, está todos os apóstolos. E as mulheres são sempre muito perspicazes nessas horas, né? Mulheres são observadoras demais, elas filmam, decoram e dão as suas opiniões imediatamente. Tem uma mente muito fértil a mulher. E aí, duas senhoras atrás, assim, quando ele falou do currículo, disse da nossa presença, aí uma disse para a outra assim: ô gente, e essa coisica? Eu achei interessante a colocação dela, né? Eu acho que para o que poderia me apresentar melhor para vocês é essa coisica que está aqui, né? Que todo mundo espera 1,80 m, aquela, né? Uma altura aí como o nosso companheiro, que Deus dá com sobra um e com falta outro, mas nesse está a sua sabedoria, né? Então nós gostaríamos de conversar com vocês essa manhã, fraternalmente, com esse momento assim, de tanta boa receptividade, essas energias maravilhosas que nos envolvem com o Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo incondicional e misericordioso e bom, para conosco. Vamos falar sobre um tema que tem sido motivo de muita, eu diria assim, muita discussão e pouco entendimento a respeito dele. E como a gente vai muito aos textos originais, hoje nós vamos usar uma passagem da carta aos Efésios de Paulo de Tarso, que é muito utilizada sobretudo pelos nossos irmãos pastores protestantes, que é exatamente a salvação pela fé e pela graça. E aí a gente vai conversar a respeito de Paulo. Não poderemos deixar de trazer Tiago, irmão de Jesus. Não pode estar ausente o próprio Jesus. E não poderemos deixar de trazer a racionalidade do nosso grande mestre Allan Kardec. Então a gente vai fazer assim uma espécie de análise crítico-construtiva, para que nós saiamos daqui com outra visão e possamos argumentar com alguns companheiros que não era bem isso que Paulo queria dizer, e do jeito que ele disse também não está errado. Então esse é o nosso objetivo. Porque se você refletir sobre a fé, você vai observar que a fé, ela tem origem no que você vê. Não é um sentimento subjetivo. Mesmo no seu texto original, a própria palavra emuná, que em sua origem significa fé, como o hebraico não tem vogal, esse radical pode ser chamado ou in. Você tem emuná e tem imune, que tem o mesmo radical. E aí, como você vai dizer, Paulo falou em emuná ou imunar? Já começa aí a primeira dúvida, que a gente não pode tirar simplesmente por uma palavra mal traduzida e mal compreendida, porque Moisés nos traz esse texto. Eu trago, não é para me exibir, é porque espírita é sempre, seguindo Erasto no livro dos Médios, um pé atrás. É melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E que se for espírita, mulher e advogada, pode correr de perto, que nem Santo Antônio com gancho conserta. E eu digo isso que eu sou casado com mulher, espírita e advogada, vai fazer 40 anos, graças a Deus. Já passei por todos os testes,
que eu teria direito. Então Moisés, ele traz a primeira frase da Bíblia, que é essa daqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é como o hebraico não tem vogal, essa passagem é muito mal traduzida também, infelizmente, mas Moisés tenta resumir de uma forma didática o que Deus fez. Mas ele não diz como fez, por que fez e quando fez. Mas a gente sabe que ela existe. Tudo que a gente crê, tudo que gera fé, que também pode significar fidelidade, confiança, é baseado no que você vê. Por isso que diz que os exemplos arrastam. As palavras passam, os exemplos arrastam. Porque o que você faz é diferente do que você diz. Estamos cheios de pessoas aí dizendo coisas e fazendo outras. Por isso que Jesus fala que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Então, nesse contexto, eu não vou me alongar, porque aqui com essas 5 linhas a gente podia falar uma manhã inteira, porque cada palavra dessa não é uma palavra, é um código, é um símbolo. Então ficaria difícil da gente trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, o maior verbo da Bíblia é esse, bará. Bará é criar, mas não é criar do nada, como a gente aprende no catecismo. É criar bará é emanação divina. É como se fosse a emanação de Deus que criou o fluido cósmico universal, que criou tudo que tem no universo. Não foi uma coisa por acaso. Vai homem e disse Deus. Não, esse processo tem uma história que quem quiser ler a Gênesis de Kardec, quem quiser ler o Talmud, quem quiser ler as obras mais judaicas, mais racionais, vai entender perfeitamente, e sobretudo o livro Yetzirah, que é o livro da criação, do Rabino Aryeh Kaplan, que ele dá uma lição muito profunda, que você vai entender que ele está falando o que o Espírito da Verdade faz no início do livro dos Espíritos. O que mostra que primeira, segunda e terceira revelação se completam, não se antagonizam. Daí porque o Espírito israelita diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Emmanuel fala em A Caminho da Luz, que a par do Evangelho, a primeira aliança, a primeira revelação está cheia de claridades e de luzes para a humanidade, apesar de sua feição esfingética, como cita Emmanuel em A Caminho da Luz. Mas se você analisar as obras da natureza, quem criou tudo isso? Essas perguntas levaram os homens, sobretudo a Abraão, a ter fé. Então, a fé foi construída pela observação da natureza. Não é uma coisa que venha milagrosamente. Por isso que a fé é algo que você é despertado por ela, pela observação. E é assim que Kardec, com seu método dedutivo, trouxe a codificação. E que muita gente acha que Kardec trouxe a terceira revelação isolada. Ele trouxe baseado nas raízes do Evangelho e do que está lá nas origens da Torá, que Jesus jurou fidelidade à Torá. Não vim para destruir, mas para aperfeiçoá-la e explicá-la como realmente precisava que assim fosse. Então, o pai da fé é considerado um homem chamado Abrão, e depois é que passa a se chamar Abraão. Abraão, na verdade, era um grande médium. Se não fosse Abraão, não haveria Bíblia, não haveria Evangelho, não haveria doutrina espírita. Porque a mediunidade é um dom que pertence ao homem, não à religião. E Abraão era um caldeu, que um dia ele escuta uma voz, segundo narra Moisés no Gênesis 12, vai Homer Yavé, e disse Yavé El Avram, para Abraão. Ele diz o quê? Esse verbo aqui é um verbo que está no imperativo afirmativo, que se pronuncia ler, lerá. Você observa que não tem vogal, mas ler é o imperativo afirmativo vai.
do verbo ir, mas ir caminhando. Olha que coisa interessante. Porque no hebraico o verbo ir tem duas formas de você dizer. Ani roler, que é do verbo laleret, eu vou. Ou então anibar, eu vou, do verbo lavou. Só que quando eu digo anibar, eu não vou a pé. Eu vou de carro, eu vou de transporte, eu vou a cavalo. Mas quando eu digo ani rolê, significa que eu vou a pé. Então Deus diz a Abraão, vai ler, e lerá é para ti mesmo. Não é sai da tua terra, depois é que ele diz. Mas primeiro, antes de sair da terra, Deus exige de Abraão uma reforma interior. Quer dizer, a primeira revelação mediúnica do planeta que se tem notícia através do livro sagrado, ou seja, através da Torá, é a reforma íntima. Vai para dentro de ti. Primeiro reformula-te e depois então você pode trabalhar para Deus. Porque você tem que estar preparado. Lerá. Como João diz no deserto, preparando o caminho de Jesus, tarrazu, já é voltai-vos, bate chuvar para dentro de vós mesmos. Reforma íntima. A primeira revelação começa com a reforma íntima, a segunda começa com o anúncio de João do preparo da reforma íntima para receber Jesus, e a terceira com a reforma íntima através da codificação do livro dos Espíritos. Não mudou nada, nem de Abraão até hoje. Só que a revelação, cada revelação, primeira, segunda e terceira, teve como base a necessidade de uma reforma interior. Então nós tivemos a primeira chance com Abraão, a segunda com Jesus e a terceira com a doutrina espírita, que na questão 627 diz assim: depois do espiritismo ninguém pode pretextar ignorância. Não há saída para nós espíritas. O judeu pode dizer, eu não sabia, não conhecia o evangelho, não aceito Jesus, então eu tenho a Torá. Os cristãos católicos e protestantes podem dizer, eu só tenho o evangelho. E nós espíritas temos a primeira, a segunda e a terceira. O que é que sobra para nós? Uma frase que eu costumo dizer: Deus tenha piedade de nós, porque não nos resta desculpa. Nós temos todas as informações possíveis. Não poderemos nos colocar na condição de ignorante. Temos todo o conhecimento. Então, Abraão, para que ele saísse, ele precisou se reformular. Se reformar. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus veio ratificar, e é isso que a doutrina nos solicita. Mas essa reforma, as observações da natureza, esses quadros maravilhosos, têm uma resposta desde os profetas, desde os salmistas. Abraão surge no meio de tudo isso, como observador de todas essas criações divinas, um homem que é considerado o pai da fé, que fez tudo o que Deus lhe pediu, obedecendo e entendendo a necessidade não simplesmente de uma fé observatória, mas de uma fé de prática. Que isso, com seu filho Isaque, Abraão, segundo os rabinos, foi um frasco de delicioso e precioso perfume que foi transportado por Deus para diversos lugares. Aonde ele passou, ele deixou um rastro. Aonde ele passou, ele deixou uma marca de confiança em Deus e de ações que comprovavam a sua confiança em Deus. E não uma fé simplesmente sem bases. Porque a fé, hoje, a religião sem ciência é fanatismo. A ciência sem religião é ateísmo. E Kardec disse que as duas juntas é o melhor caminho para se chegar à razão e à prática do bem. Essa é a palavra hebraica que dá origem à palavra fé. Emuná. Observe que ela tem esse radical imun, que pode ser emun. Se eu disser emuná,
Eu estou dizendo confiança, devoção, crença, lealdade, fidelidade. Isso é a palavra traduzida do dicionário hebraico original, ok? Mas essa palavra, ela também pode ser chamada imun. E aí é exercício, não é apenas crença. A própria palavra diz que fé é exercício do bem em favor do que me cerca. Então, Paulo de Tarso não poderia dizer simplesmente que bastava a fé. Porque Paulo, nós vamos falar um pouquinho dele, depois que mostrarmos que os patriarcas e os profetas, os salmistas, construíram sua fé admirando as obras da criação e a conduta de Abraão. Quer dizer, eles tiveram fé porque eles observaram o que estava acontecendo ao seu redor. Tanto Davi, o Coré com seus salmos, o Eclesiastes de Salomão diz assim: observei toda a obra de Deus e vi que o homem não é capaz de descobrir toda a obra que se realiza debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe pesquisando, não a descobrirá. Ainda existem obras que o homem ainda não descobriu. Quem sabe a origem da vida? A primeira palavra da Bíblia que eu mostrei ali, Bereshit. Bereshit é uma expressão que tem vários significados. É uma palavra, é um código, é um acróstico. Mas se você traduzir ela como no princípio, que é como todo mundo traduz, eu posso perguntar: no princípio quando? No princípio como? No princípio de que forma? Quer dizer, a própria primeira palavra da Bíblia já é algo que nos leva a não ter uma resposta definitiva. Então, ninguém vai descobrir, mesmo o homem, o que é que a ciência, com toda essa evolução hoje, trouxe sobre a vida. Qual é a origem da vida? Não existe teorias e mais teorias, mas até hoje ninguém explicou. Por isso que Salomão fala no Eclesiastes 8,17 sobre isso. Por quê? Porque você observando um quadro desse, uma pintura da natureza, da criação de Deus, como é que ele fez isso? Não é? Nos deixa encantado. Jesus era um homem que lia a natureza, ele conseguia fazer isso, mas nós, infelizmente, a gente destrói a natureza. Poluição no lugar desse seria um crime. O Salmo 111 diz assim: vossos olhos foram testemunho de toda a grande obra que Deus realizou. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Salmo 19:1. Grandes são as obras de Deus, dignas de estudo para quem as ama. Então você observa que os salmistas e os profetas observavam as obras de Deus. Observe que estão falando de obra. Obras, sempre obras, ok? E aí vem a fé. O que é a fé? Já vimos que é um misto de exercício com confiança. Prática partindo da confiança. Não ficar apenas na fé em si. Para os judeus, a fé é algo muito palpável. Conta uma ligeira lenda judaica que um mestre perguntou, um discípulo perguntou ao mestre: mestre, me dê um exemplo de fé. Aí ele disse: meu filho, um rabino foi pegar um trem para Kiev, na Rússia, entrou na fila às 11 horas da manhã, o sol estava a pino, quase 40 graus de temperatura, ele com aquela capa preta, o chapéu, o peote todo, com a sua pasta na mão, e passa um discípulo, vê o mestre na fila e diz: meu Deus, imagina como ele está sofrendo nesse calor, eu vou me oferecer para tirar a passagem dele. Chegou lá e disse: mestre, por gentileza, sente aqui na sala de espera que eu vou tirar a sua passagem. Ele disse: ô meu filho, muito obrigado. Foi lá, sentou e aguardou. Ele ficou 40 minutos na fila, naquele sol a pino, tirou a passagem, muito feliz, foi lá e entregou: mestre, está aqui sua passagem. E ele levantou e disse: muito obrigado, meu filho. Foi colocando o chapéu para ir pegar o trem. O discípulo, meio desconcertado, disse: mestre, eu paguei sua passagem com o meu dinheiro, e como eu vou viajar também,
eu queria que o senhor devolvesse o meu dinheiro para eu tirar a minha passagem. Eu apenas evitei que o senhor ficasse no sol e na fila. Aí o mestre olhou para ele e disse: meu filho, eu sinto muito, mas eu não tenho dinheiro. Aí eles consertaram e disse: mas como é que o senhor não tem dinheiro e vem para a fila comprar uma passagem de trem? Ele disse: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila, Deus mandou você e eu tirei minha passagem. Aí ele olhou para ele e disse assim: você tem fé, meu filho? Ele ficou meio assim, disse... Ele não podia dizer ao mestre que não tinha. Se tenho, sim, senhor. Então, querido, está tudo resolvido. Entre na fila e aguarde que Deus vai mandar alguém para tirar a sua passagem. Então, isso é confiança plena de quem tem fé que vai conseguir. Nós somos meio... nesse ponto... Hoje é domingo, se a gente tiver 90% do dinheiro da conta que vai pagar amanhã, a gente reclama de Deus que está faltando 10%. A gente acha que não vai, Deus já mandou 90%, mas a gente acha que os 10% não vai chegar até amanhã. Então é preciso que haja exatamente a prática, a confiança com a decisão. Por isso que a fé tem que ter essa confiança com extensão da prática. Sem nenhum titubeio. Entender que quem está no comando é Deus. Então os judeus têm essa fé. E o livro de Jó fala aqui: pergunta, pois, os animais. Quando pergunta a eles sobre quem é Deus, sobre as obras de Deus, ele diz: pergunta aos animais e eles te ensinarão. As aves dos céus, elas te instruirão. Fala aos répteis da terra e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Em todos esses seres, quem não sabe que Deus fez tudo isso? Então, observar a natureza e sentir a nossa responsabilidade diante do que nós representamos para continuar essas obras de Deus. Enquanto ele sabe, ele que te observa, ele devolverá ao homem conforme suas obras. Provérbio 24, 12. Aqui já não é obra da criação. Concorda? Os provérbios estão dizendo que ele devolverá o homem conforme suas obras, não é obra da criação. Concordam? Estou chamando a atenção porque daqui a pouco vai falar de Paulo. Tá certo? Vamos prestando conforme as obras de cada um, tal a recompensará de acordo com suas obras. Isaías 59, 18. Deus retribui ao homem segundo suas obras e dá a cada um conforme sua conduta. Jó 34, 11. Essa obra aqui não é obra da criação humana. Essa obra aqui já é outra coisa. Ok? Vamos preparando o espírito aí para a gente chegar a uma conclusão. Então o homem não cria isso. A obra do homem não é essa. É outra obra. Vem Paulo de Tarso e traz essa frase em Efésios 2,12. Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo para as obras, as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos. Os nossos irmãos protestantes, ele nem lê essa última parte. Essa frase que diz: pois somos criaturas dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos. Que obras são essas que Paulo fala? Que ninguém é salvo pelas obras. Não vem das obras para ninguém se encha de orgulho. Conclusão, nós temos 3 obras para analisar aí. As obras da criação de Deus, as obras da lei e as obras pessoais. Se você não fizer essa separação, você vai misturar. Porque a palavra que você encontra lá no original é ma'aseh, do verbo assar, no infinitivo lassot, significa fazer. Então Deus criou o mundo, fez e formou. Moisés trouxe a lei. Por exemplo, guarda o dia de sábado.
É uma lei. Você hoje em Israel, eu vou tomar café, às vezes, no Shabat lá. Já fui com o Gadi, que traduziu o Gênesis comigo. Fui tomar um café no hotel, disse, hoje não tem café, porque hoje é Shabat. E a cafeteira não pode fazer nada no sábado, nem apertar um botão. Aí eu fiquei me lembrando de Jesus. Aí eu disse, a cafeteira hoje não trabalha. Ele disse, eu digo, mas você trabalha. Você está aqui trabalhando na portaria do hotel, na lanchonete. Então, qual é o benefício que tem você não fazer nada no dia de sábado? Você cria o quê? Você constrói o quê? Não fazendo nada no dia de sábado. Era essas obras da lei que você diz assim, eu estou salvo porque eu não faço nada no dia de sábado. Não é pelas obras da lei, mas pelas tuas obras. Então, quando Paulo fala de não das obras para que ninguém se encha de orgulho, é no sentido de que você não pode se orgulhar de praticar algo que não significa nada para você, não tem esforço nenhum. E tem mais, não matar, não roubar, não adulterar, significa que isso é obrigação sua. Você não deve nem se orgulhar de não fazer isso, porque isso é a determinação de Deus, porque o verbo usado lá está no imperativo afirmativo, impositivo, por isso que não se chama pedidos de Deus, chama-se mitzvah em hebraico, é mandamento, e mandamento é ordem. A ordem divina é não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Isso, você fazendo isso, você está fazendo sua obrigação, mais do que a sua obrigação. Essas obras já são de Deus. Por isso que Paulo diz que estão criados, preparados já desde antes, para que nós andemos nela. Ninguém pode se orgulhar de não matar, não roubar, que achar que está no céu por causa disso. Então tem as obras de Deus, as obras da lei e tem as obras pessoais. Então Paulo não poderia dizer algo que fosse simplesmente crença, só por meio da fé e pela graça. Graça, hesed em hebraico, também significa justiça. É uma coisa muito interessante. Vou adiantar um pouquinho, porque aí vem o irmão de Jesus e diz assim, meu irmão, se alguém disser que tem fé, mas não tem obra, que ele aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiver o que vestir, e lhes faltar o necessário para a existência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim a fé sem obras está completamente morta. Aqui é que entra a racionalidade. E Tiago não está sendo contra Paulo, nem Paulo está sendo contra Tiago. E isso deu muita dificuldade, inclusive na formação do cano. Tiago diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Isso aí é Tiago 2, 23 a 26. Caso semelhante ao de Raabe, para quem não sabe, que é a escrava lá de Jericó, que recebeu os espiões de Josué e encaminhou. A prostituta não foi justificada pelas obras quando acolheu os espiões de Josué e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então, são dois pontos de vista que ninguém lê. A grande maioria quer ler o primeiro e achar que pode ficar em casa sentado sem fazer nada, que já está salvo. Eu, às vezes, contra-argumento com alguns alunos, irmãos e amigos pastores, que eu tenho muitos padres e amigos pastores, e tenho liberdade. Eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Vejam vocês que o negócio é sério. Não é? E ele disse para mim, Jesus te ama, Severino. Eu digo, eu já sabia. Eu não sei se eu amo Jesus, que isso aqui é o importante. Porque se eu dizer que amo Jesus e não fazer o que ele pede, é como diz Tiago, o meu amor é morto. Eu gostaria tanto, eu digo, aí alguns perguntam, você não está salvo?
Eu digo, você está? Claro, estou salvo pela fé e pela graça em Jesus. Eu digo, você está fazendo o que na sua igreja se você já está salvo? Porque se eu soubesse que eu estava salvo, eu agora estava na praia de Tambaú, lá em João Pessoa, curtindo o sol do Nordeste. Não estava aqui todo agasalhado nesse calorzinho bonitinho de Anápolis, de Goiânia, fazendo alguma coisa pela obra de Jesus. Então, Jesus nos concita isso. Nós temos que ter fé, sim. Prove que tem fé. Vá para a fila no sol quente sem dinheiro e tirar passagem para o trem. É isso que Ele quer de nós. É preciso que a gente saiba que Ele está no comando. Tem um amigo em São Paulo, Mauro, que é da Frateceb, lá de Taboão da Serra, que ele contou uma historieta também, eu achei isso muito interessante. Disse que um avião dele, que anda muito de avião, né? Diz que é um avião lotado, vinha cheio de pessoas, e pega um vento de cauda de proa, que eu peguei agora quando vim para cá, e o bicho começou a tremer, e o pessoal se apavorar. E as mulheres, que geralmente são as primeiras a se manifestarem, né? As bichinhas, tudo angustiada e aborrecida, chateada e com medo, e o avião estava realmente... E uma criança, um rapaz, um menino de 12 anos jogando videogame. Naquele negocinho da cadeira do avião, o fone de ouvido ali, ele nem a tranquilidade, e a mulher foi, o menino estava ali, voltou, o menino estava ali, ela olhou para ele e disse, meu filho, você está tão tranquilo com o movimento desse, você não vai fazer nada. Ele tirou o fone e disse, fica tranquila, tia, meu pai é o piloto. Quer dizer, não interessa, não importa a turbulação da vida, Deus é o piloto. Ele está no comando. E se a gente não puser isso na nossa intimidade para levar o que a gente tem para frente, fica difícil. Deixa que Ele cuida do avião. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter tranquilidade e vamos perguntar se alguém está se sentindo bem, quer alguma coisa. Eu já vivi, fiz um voo daqui de São Paulo para Londrina, no Paraná, e eu fui nesses aviãozinhos da Passamedo, que a gente chama Passamedo, e o avião decolou em Guarulhos, em Congonhas. Aquele aeroporto tem umas coisas que já aconteceu ali, meio sério. Estava garoando, muito frio, operando por aparelhos, e era um charutinho mesmo, aquele Cessna 100, o bicho decolou em 10 metros de pista ele decora, porque ele é muito veloz. Quando ele botou a cabeça assim nas nuvens, o avião fez isso, ele começou a cair em vertical, de cabeça para baixo. Meu estômago agarrou nas amígdalas, a sensação foi assim, a mais terrível possível, e eu não me lembrei se o movimento era de umbral ou outra coisa, não deu tempo para nada. Aí foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Depois de que ele desceu assim uns 150 metros, ele fez uma manobra e se aprumou e saiu para o outro lado. E aí o piloto, em vez de ficar calado, ele foi explicar o que aconteceu. Ele podia ter ficado calado, a gente já sabia o que tinha acontecido, estava todo mundo angustiado, olhando para o outro, todo mundo se ajeitando, né? E ninguém sabe. E aí o piloto pega aquele microfone que eles têm ali, que a gente parece vendedor de água sanitária, né? Que ele né? Aí disse, senhoras e senhores, aqui fala o comandante Pereira, porque eles têm um nome bem... né? E eu queria pedir desculpas, porque a gente precisou fazer uma pequena manobra para não nos chocarmos de frente com o Boeing 727. Aí todo mundo parou, tinha umas mulheres no banco traseiro, assim, duas cadeiras atrás. Está vendo aquele sonho que eu tive? Eu disse a você que ia acontecer alguma coisa. Aí cada um, e começou um tumulto dentro do avião, e levantou um cidadão, assim, parecido com o nosso irmão aí, bem palitosado, e o homem disse assim, senhoras e senhores, ele não gritou tão alto, ele só fez assim, senhoras e senhores, o momento não é de pânico, o pânico já passou, o momento é de agradecermos a Deus. Olha, eu não sei se eu me coloquei debaixo do banho, eu também não lembro como é que eu estava, mas o cara foi de um senso, esse é que confia que Deus está no comando. É que a gente ter certeza que Ele está do nosso lado, e aí vem o teste da nossa fé, da nossa certeza de que não estamos sós, né?
E Tiago entra Martinho Lutero, que é o grande defensor, né, da fé pela graça, salvação, que diz que a intensa vertente de ensino do autor nos resultados práticos da fé cristã, às vezes torná-lo um aparente oponente de Paulo no que tange a salvação, uma vez que este enfatiza que a salvação é resultado exclusivo da fé, como está em Éfeso e Romanos 4. Pensamento esse aparentemente contrário àquele que Tiago defende. Tamanha é a aparente contradição que os dois escritos no assunto relativo à salvação, que Martinho Lutero, adepto do pensamento de Paulo, designou a epístola de Tiago como contrária à fé cristã e a denominou de epístola de palha. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, na época do cânon, quase que a epístola de Tiago não entra por causa dessa questão teológica. E Lutero, que é o grande defensor, os protestantes sobretudo, eles acreditam só apenas que basta fé e não mais esforço nenhum. Mas Tiago usa a palavra fé referindo-se a um consentimento meramente intelectual, enquanto que o uso do termo fé por Paulo refere-se à convicção que traz consigo o conhecimento da vontade. Quando Paulo menciona obras, refere-se às obras da lei, isto é, às obras do legalismo judaico, e não às obras pessoais. Então tem as obras de Deus, as obras do legalismo judaico e as nossas obras. Se você não separar essas três, você vai ficar perdido. Que nunca poderiam salvar, está vendo? Porque as obras do legalismo judaico são coisas indispensáveis. Não, você é dom de Deus. Você não deve matar, não roubar, não fazer o mal, não levantar falso testemunho. E nem achar que ficar cumprindo o Shabat está salvo. Enquanto que Tiago usa o mesmo termo referindo às boas ações que fluem naturalmente de um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo. Então, eles, cada um tem o seu ponto de vista, que não há contradição nisso, que ambos eram judeus. É evidente nas Escrituras que Paulo concorda substancialmente com os ensinos de Tiago, porque Paulo também escreve, pois diante de Deus não são os simplesmente que ouvem a lei considerados justos, mas os que obedecem à lei serão declarados justos. Portanto, o ensino de Tiago retrata a fé como força transformadora que molda cada cristão à imagem de Cristo, mudança exteriorizada através de um viver do justo e reto. Por conseguinte, não há contradição na teologia de Paulo, mas um complemento. Paulo retrata o primeiro estágio da vida cristã, redenção, enquanto que Tiago, sucessor, o segundo estágio, os frutos da redenção da vida do remido. Então não há contradição, há complementação. A palavra graça, hesed, em hebraico, bondade, benevolência, porque Deus, pela sua bondade, Ele nos dá a condição de se salvar, mas não é sem fazer esforço, é fazendo a sua parte. Está lá no Êxodo 20, que Deus realmente usa de misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 26, que eu até traduzi nessa obra, mostrando exatamente a diferença entre até a terceira geração e na terceira geração, que é um erro gravíssimo que muita gente faz para negar a reencarnação na Bíblia. Um homem que fala isso não falaria de fé, esperança e caridade, como está na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 13. Fé, emuná, esperança, tikvá, e caridade, sedaká. Paulo fala que das três, a melhor é a caridade. Então, Paulo está dizendo aqui que o salvo é a fé, mas a fé é menor do que a caridade, alguma coisa está errada. Se você não for na essência, você vai realmente... Porque caridade aqui, que é um termo usado sabiamente por Allan Kardec, são as nossas obras. É o que nós fazemos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou um símbolo que tine. Então não adianta fazer coisas e não fazer
transformar montanhas, fazer milagres, se você não faz nada pelo seu semelhante. O verbo do cristão é o verbo servir. A palavra de tzedakah em hebraico significa justiça, probidade, piedade, caridade, beneficência e donativo. Tudo isso. E tzedakah, para você ter uma ideia, é munar e maaseh, que é obras. É do verbo fazer. É o que você faz que conta. Eu vivi uma experiência em Israel com um judeu que o judeu adota os seus pedintes, sabiam disso? E o pedinte sabe da importância que ele representa para o judaísmo. Eu visito a tumba de Raquel, agora mesmo fui na tumba de Abraão e fui na tumba de Davi, e ali dentro tem judeus pedindo esmola. Os oradores, imagina, uma oração, o pessoal pedindo esmola. Eles fazem isso porque sabem que faz parte. Dar esmola é uma mitzvah, e Jesus fala disso. Não negue aos pobres, não dê as costas aos que pedem emprestado, protege as viúvas e os órfãos. Então o judeu está na sua loja, o pedinte vem de cachecol, bota a melhor roupa, porque aqui no Ocidente é diferente, o cara bota a roupa mais vencida, o desodorante que ele não faz um mês que não usa, e a gente acaba muitas vezes pagando para a pessoa não ficar perto da gente, e acha que fez uma caridade. Então o pedinte chega, estira a mão, ele põe uma certa quantidade na mão dele, mão fechada, dá à direita que a esquerda não veja, guarda, e o lojista vira-se para o pedinte e diz assim, Todá Rabá em hebraico, quer dizer, muito obrigado. E eu observando como bom ocidental, ali de olho, eu digo, gente, você dá a esmola e você que agradece? Diz sim, porque dar esmola é uma mitzvah, é um mandamento de Deus, e se não existisse ele, eu não tinha condições de fazer. Então ele está permitindo perante Deus que eu pratique uma obra. Eu disse, mas que bela caridade. Ele disse, não é caridade, é justiça. Porque Deus, olha como Jesus diz na visão judaica, Deus faz o sol brilhar sobre os justos e os justos, e a chuva cair sobre os bons e os maus. Para Deus somos todos iguais. E se Deus dá indistintamente para todos, eu tenho e ele não tem, está havendo uma injustiça. Quando eu dou alguma coisa a ele, eu estou praticando uma justiça e não uma caridade. Aí eu me calei, porque eu ia argumentar mais o quê? A nossa visão, mostrando exatamente o que Paulo fala, da fé, da esperança e da caridade. E a obra é maaseh, que é do verbo fazer, é a prática, é a ação, é a forma com que você transforma a sua fé. E o que é que Jesus nos diz? Fechando a questão, o que é que Jesus nos diz? Fazer o bem sem... Olha o que é que Jesus coloca para a gente. Como é teu nome, querido? Paulo. Que nome bonito, né, Paulo? É o assunto da manhã, né? Olha que Jesus nos aconselha. Guardai-vos de praticar a vossa justiça, que é a caridade, diante dos homens. Jesus não está dizendo assim, vá fazer caridade. É isso que ele está dizendo aí? Não. Ele já acha a caridade tão necessária que ele orienta como é que deve ser feita. Jesus não pregou que a gente precisava fazer caridade, não. Ele pregou de como praticá-la, porque a caridade já tem uma obrigação do ser humano de fazer. E que quando você fizer, não faça para ser visto pelos homens. Faça em segredo. Olha aí, do contrário, você não vai receber recompensa junto ao vosso Pai, que está no céu. Portanto, quando deres esmola, nedavá, que a esmola é uma das espécies de caridade. Não faça tocar trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua, para ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, ele não disse não dê esmola, ou vá dar esmola, não, já está em nós a obrigação de fazer isso, de ajudar o carente e o necessitado.
Jesus não mandou a gente fazer, ele disse que tem que ser feito e feito com discrição. Dá com a mão direita, que a esquerda não veja. Vocês já imaginaram dar um abraço com a mão só? Olha a profundidade do que Jesus está colocando. Eu sou cirurgião, imagina eu fazer uma sutura com a mão só. Imagina dar um passo com a mão só. Então as mãos são tão, como é que eu diria, coniventes, são tão cúmplices do que a gente faz, que é muito difícil fazer com a direita que a esquerda não veja. Jesus usou realmente uma metáfora para a importância de a gente ajudar sem ostentação. Então, jamais Paulo de Tarso, Tiago, ou quem quer que seja, iria ser contra um ensinamento que o próprio Jesus coloca como regra de ouro. E o judeu, quando vai fazer alguma coisa, pessoal, eles analisam o bairro, quem precisa, faz uma campanha, recolhe o agasalho, recolhe o leito, recolhe o que for preciso, ou entrega numa associação para distribuir com as pessoas, ou então lá no templo, eles deixavam no pátio do templo o que sobrava do dízimo agrícola para as viúvas e os órfãos buscar, sem saber quem deu. Havia até uma prática que eles fazem, coloca numa dessas mochilas atrás o que quer doar, e quem quer vai lá atrás e tira para não ver, para quem recebe não ser humilhado, porque perante Deus nós somos todos iguais. Essa história de ver a cara da gente, para quê? É preciso que a gente tenha essa consciência, porque a doutrina espírita, ela é o coroamento da primeira e da segunda revelação. O aperfeiçoamento, a ressurreição do cristianismo primitivo, do primeiro e segundo século terceiro, é papel da doutrina espírita fazer. Porque está muito esquecido desde o concílio de Nicéia, quando Constantino, graças a Deus que não foi nem Severino nem Celestino, foi Constantino, mudou todo o conceito de cristianismo e adulterou tudo e acabou o cristianismo de Paulo de Tarso. Porque Paulo foi a Roma levando o cristianismo. Todo mundo disse agora Roma vai se cristianizar, mas o cristianismo politicamente foi quem se romanizou, Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós temos como espírito o papel de ressuscitar esses conceitos da pureza do primeiro século deixado por Jesus. Jesus diz em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Como é que você vai ter luz se você não é notado pelo que você faz? Por que é que a gente diz, aquele é um iluminado? Quantas vezes a gente diz? É porque a pessoa já mostrou obras. Como também a gente diz, que pessoa insossa, não é? Não tem aquelas pessoas que nada está bom para ela? Se chove está ruim, se faz sol está ruim, se nem chove nem faz sol. Esse tempo não se decide, quer dizer, também não está bom, mas a gente tem que ter a atitude daquele homem que disse, o momento é de agradecer, não é de pânico. No judaísmo, a caridade, os pobres dão ao rico a oportunidade de fazer a caridade. Olha, é a mesma coisa que eu presenciei lá em Jerusalém. Aquele pedinte deu a ele a oportunidade. A caridade expia o erro, salva da morte e torna mais próxima a redenção messiânica. A exigência de se fazer caridade se aplica a todos, ricos e pobres. Tem muita gente que diz assim, eu não ajudo porque eu não posso. Como não pode? Quem é que não pode dar um sorriso para alguém, dar um abraço? Cara, um sorriso, gente, não custa dinheiro. Um abraço, um aconchego, eu estou aqui, meu irmão. Ouvir o outro, essa é a maior caridade, você dá de si mesmo, não é material. Você sabe que não precisa ser culto nem ser rico para fazer caridade. É só estar a serviço de Jesus. Por isso que, não se aplica tanto ao rico como ao pobre. Então ninguém pode dizer que não ajuda, porque não pode. E Paulo de Tarso só viveu da fé? Ele não disse que é a fé que salva? Se ele disse isso, ele só viveu da fé, ele encontrou Jesus na estrada de Damasco e aí não fez mais nada. O que é que ele fez? Quando ele cai do cavalo, que Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Qual é a pergunta de Paulo?
Senhor, que eu queres? Senhor, que queres que eu faça? Verbo marcer, olha lá. Que obras queres que eu construa? Paulo era judeu. No judaísmo tem 4 tipos de oração: de agradecimento, de louvor, de pedido e de introspecção. Qual é a oração que a gente conhece? Para o judaísmo, todas elas têm o mesmo valor perante Deus. Mas qual é a que a gente usa sempre? Pedido. Só é que a gente se lembra. Porque Jesus diz: pedi e recebereis. Mas quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes que tu peça qualquer coisa a Ele já sabe do que tu precisas. Então, se Ele já sabe do que eu preciso, do que eu mereço, eu não devo pedir nada por mim. A bênção, ou o exemplo maior é pedir pelos outros. E é isso que Jesus nos ensina. Louvar, pedir, agradecer e meditar. Por isso, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. E Paulo não disse: Senhor, tu queres que eu tenha fé? Não. Tu queres que queres que eu faça? E nós que somos adeptos muito da prece, qual é a nossa prece que a gente faz todas as noites ou todos os momentos a Jesus? Eu dirijo uma casa espírita, às vezes eu tenho amigos que eu fico até... Liga para mim: você vai hoje lá, querido? Eu digo: vou. Pede lá aos irmãos para dar uma passada na minha casa. Quando eu tenho intimidade, eu digo: meu filho, espírita não é guarda-costas de ninguém, não. O espírito não... Jesus não é guarda-costas de ninguém. Ele deixou um roteiro de amor para você viver bem. Ele não está para você, ele ser um guarda-chuva que você só se lembra dele quando chove. A gente tem que orar a Deus todos os dias, perguntando a Ele o que é que Ele quer que nós façamos. E não querer pedir o que a gente não merece. Não é? Seu encontro com Jesus despertou-lhe a fé e ele partiu para as obras. Foi isso que aconteceu com Paulo. Vocês sabem quantos quilômetros Paulo de Tarso andou a serviço de Jesus? Ele realmente foi como Abraão. Lerá. Modificou-se e caminhou 12.800 quilômetros a serviço de Jesus. Na sandália, no pé. Sem medir esforço. Atravessando a cadeia do Taurus, toda a antiga Anatólia e Grécia. Condenado com garra, sendo assaltado, apanhando, sendo preso. Nunca teve privilégio em nome de Jesus. Sofreu até o fim da vida, perdeu a própria vida, mas disse: em todos os momentos o Senhor esteve comigo. Nunca perdeu a sua fé, mostrando isso nas obras. E às vezes eu viajo assim, quando eu chego, fez boa viagem, eu fico com uma vergonha tão grande, porque veio de avião, fez boa viagem. Eu digo: meu Deus, Paulo era assaltado, dormia nas cavernas, foi mordido várias vezes por serpentes, foi naufragou, apanhou. E a gente pergunta, eu fico até assim, não é? Mais de 12 mil quilômetros. Aqui diga que chega a 12.800, quase 13. Sem temer nada. Esse homem, ele dizia, ele foi apedrejado em Listra e sofreu um desdobramento, que ele narra na segunda carta aos Coríntios 12. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se em corpo e espírito, ou nos dois, e recebeu de Jesus o evangelho que eu vos prego não foi me dado por homem nenhum, mas pelo próprio Cristo. Não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Ele não disse isso da boca para fora. Ele, ao ser abraçado pelos irmãos lá em Alexandria de Troades, na sua despedida, o grupo em lágrimas, e ele disse que nunca fui pesado a comunidade nenhuma. Vivi do meu trabalho, porque para mim é melhor dar do que receber.
Esse é o Paulo que muita gente não conhece e ainda vive dele, tirando lucros materiais. Oremos por esses irmãos, para que eles, nessa letargia enevoada da mente, sejam despertos. Porque agora eu vou falar como pesquisador, desde as religiões que eu estudei, da origem do sagrado até o neopentecostalismo, e como professor de cristianismo primitivo há 13 anos e de judaísmo, eu digo para vocês, a doutrina que mais se aproxima do cristianismo primitivo chama-se espiritismo. Não é o espírito que eu estou falando, é o pesquisador. Então isso não deve ser orgulho para nós, deve aumentar a nossa responsabilidade de ser exemplo, para que as pessoas, vendo o que nós somos, possam ser tocadas no porquê do você é daquela forma. Observando as obras e o estilo, né? Olha, Paulo andava nessas matas como se estivesse andando na planície. Marcos abandonou a causa, ele, além de ficar chateado, nunca abandonou. Foram 3 viagens. Enorme, a última, já preso, foi a Roma. Olha as montanhas da cadeia do Taurus, não são montanhazinhas, são mais de 600 quilômetros de cadeia que corta toda a Turquia. A porta da Cilícia hoje está bonita, assaltada, mas no tempo dele era estreitinho e ele foi assaltado várias vezes aqui, saindo de Antioquia. Porque ladrão não é coisa nova, naquela época já tinha, né? Então ele passou por tudo isso. Olha aqui, a primeira viagem, sempre caminhando, não é pouca coisa não. E Jesus nos coroa, né? Em Mateus 17:20, em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Mas não é fé, é crença. É crença com ação. Jesus ainda diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo suas obras. Aqui não é obra da lei, nem obra da criação. É o que você fez. Mateus 17:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos espíritos ou demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Por isso que essas obras não levam a nada. Não é o que faz isso que é tido como cristão, segundo Jesus. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim vós que praticam o mal. A gente sabe que a ausência do bem já é um mal. Não fazer o bem já é um mal. E aí Jesus mudou completamente o conceito de religião, introduzindo no campo até então puramente emocional da fé, o componente razão, entendimento. Ninguém até Jesus fez tantos apelos ao raciocínio no âmbito religioso, porque Jesus pegou um grupo ortodoxo, como nós pegamos, a doutrina pegou um grupo de cristãos ortodoxos que quer seguir a letra sem a prática. Jesus implantou o seu reino com racionalidade e obras. O ministério dele na Galiléia foi em cima de quê? Obras e mais obras. Ações e mais ações. Depois a mesma coisa na Judéia. Todo o seu ministério foi de obras. Então como é que Paulo podia dizer que a obra não salva? Não salva a obra da lei. Não salva a obra da criação, porque foi dom de Deus, foi Deus que já nos deu. Mas a obra pessoal, sim. Mas é muito fácil pegar um versículo, interpretar o meu modo e tirar proveito disso. Quem quiser, é aquela história. Uma mão trabalhando realiza mais do que 2.000 mãos orando. É um provérbio que eu vi, não sei quem é o autor, mas que eu acho bom se refletir sobre ele. Kardec nos traz a fé no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade.
Então Kardec trouxe a fé raciocinada. Baseada em quem? Em Paulo e no próprio Jesus. Mas o Espiritismo, segundo a questão 627, veio levantar o véu e tornar compreensível o que até então era metafórico, parabólico, figurado. A doutrina espírita acabou com os mistérios. Surge a minha fé tem razão. A primeira carta de Pedro 3,15, ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fé cega, fé raciocinada. A fé cega gera fanatismo, pois anula a razão e nos submete ao juízo dos outros. A fé raciocinada é profunda, inabalável e nos habilita a superar os maiores obstáculos. Leon Denis dispensa a apresentação. A filosofia dos espíritos vem oferecer a nós uma fé racional e por isso mesmo robusta, o conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso, imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Quem nos diz isso é Emmanuel. E o nosso grande mestre Leonês traz essa frase que não é por acaso. Ele leu Paulo, leu Jesus e leu Tiago. E conclui que realmente tzedakah, ou caridade, é justiça na prática do amor. Por isso que ele divide em caridade material e caridade espiritual. Esse quadro me fala tanto, porque Jesus curou um paralítico na piscina de Betesda, lá perto da Porta das Ovelhas, de frente da casa de seus avós, Ana e Joaquim. Maria nasceu ali de frente da piscina de Betesda. E quando Jesus cura aquele homem que fazia 38 anos que era paralítico, num dia de sábado, criou uma polêmica terrível, porque eles estavam ligados às obras da lei, ninguém podia fazer nada no sábado. E Jesus, além de curar o homem, ainda disse: toma teu leito e anda. Imagina um camarada dentro do templo de Jerusalém, no dia de sábado, com uma cama nas costas. Era um verdadeiro assinte. Os fariseus foram perguntar quem foi que tinha curado, e o homem nem sabia. Ele não conhecia Jesus. Ao contrário do cego de nascença, conhecia. Mas o paralítico de Betesda não conhecia Jesus. Chamou Jesus e disse: Senhor. Jesus disse: você quer ser curado? Senhor, não tem quem me leve na piscina. Ele não sabia quem era Jesus. Aí Jesus disse: levanta e anda. Põe o teu leito e vai embora. E aí depois no templo, como ele não sabia quem era Jesus, Jesus voltou e disse: ó, fui eu que te curei. Agora vai e não erra mais. Aí ele na mesma hora, o cara era bisbilhoteiro. Se fosse uma mulher, todo mundo dizia, porque a mulher é fofoqueira, mas o cabra também era muito fofoqueiro. Na mesma hora foi dizer, o fariseu: olha, foi ele que me curou. Embora Jesus dissesse a ele que... Não é? Porque Jesus tinha uma psicologia maravilhosa, ele fazia um milagre, um feito, e ele chamava uma mulher e dizia: não conte para ninguém o que você viu. Não tinha Facebook, Carabook, não tinha WhatsApp, e a mulher foi o grande veículo naquela época de Jesus, né? Aí você vê isso no Evangelho em todas as passagens. Quando ele diz a Madalena: vai contar a eles o que tu viste no túmulo, Mateus diz assim que ela foi correndo contar a gente. Pode ver lá, não estou criando nada não. Pode ver, Mateus diz assim: ela foi correndo, ela não segurou de devagar, caminhando, não. Coitada, chegou lá, não pôde nem contar direito, estava arfando de tanto correr. Então Jesus tinha esse princípio. Quando o fariseu vem cobrá-lo, ele diz assim: um dia tem 12 horas. E muita gente diz: oxe, na época de Jesus o dia tinha 12 horas? Não. Na época os turnos de trabalho nas fábricas eram 12 horas. 2 turnos de 12 horas. Para quem trabalha, para quem é sindicalizado, para quem ganha dinheiro com seu salário, ele trabalha 12 horas. Mas eu e meu pai servimos até hoje. Todo mundo coloca o velho trabalhar.
Traduz como trabalhar. Porque pode ser confundido, mas o verbo que Jesus utiliza não é o verbo trabalhar, é o verbo servir. Quem quiser ser o maior, eu faço isso, porque quem quiser ser o maior entre vós, seja o servidor de todos. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela ia ser mãe, eis aqui a serva do Senhor. Então o verbo do cristão é o verbo servir. Sabe por quê? Porque quem serve nem tem salário, nem tem horário. Por isso que Jesus colocou 12 horas para quem trabalha. A gente não vê nenhum momento no Evangelho dizer assim, Jesus não trabalhou naquela semana, porque o sindicato de Nazaré estava de greve. Já viram falar alguma vez isso no Evangelho? Não. Eu e meu pai servimos até hoje. O médium, o espírita, o missionário da doutrina, não tem horário, não tem salário. Quem é de vós, quem de nós recebe um telefone às 11 horas da noite, que tem um irmão quebrando tudo em casa, com um obsessor, e você diz, olha, meu expediente terminou às 5h30, agora eu só vou amanhã a partir das 8 da manhã. Por isso, gente, dai de graça o que de graça recebeste. Seja o servidor de todo. Está aqui o exemplo. Ele não disse que fizesse isso, ele mostrou e fez. O líder é assim. Jesus criou um grupo para mostrar que ninguém faz nada sozinho, mas ele nunca mandou o grupo trabalhar e ficou no gabinete, no ar-condicionado, sem fazer nada. Ele ia na frente, mostrando como se fazia. Pedro não quis aceitar, porque esse gesto de Jesus não foi por acaso. As pessoas, quando chegavam em casa, naquela época, as estradas poeirentas, tinham que lavar os pés. Quem fazia isso eram os escravos. E Jesus foi fazer como se ele fosse. Por isso que Pedro, que tinha um certo... Pedro tinha funcionário, tinha escravo. Pedro não morava na casa da sogra, não. A sogra é que morava com ele. Então Pedro disse, não comeu? Não vou aceitar que o senhor faça isso. Jesus disse, se você não aceitar, quem não aceitar, Pedro, não terá parte comigo. Ele disse, então lava os pés, a cabeça, lava tudo. Mas ele não se opôs, inicialmente ele não aceitou o que Jesus estava dizendo. Então esse é o nosso verbo, servir. E você observe que na casa espírita, graças a Deus, eu digo isso porque eu não dirijo, eu coordeno uma casa espírita já há quase 25 anos, e nós temos pessoas de todas as graduações. Inclusive o pós-doutor aqui, quando está em casa, eu adoro lavar uma panela, um panelão grande, sou pequeno, eu entro dentro da panela. Passa ali, mas é uma maravilha. Olha, e as mulheres, o centro espírita ainda dá a condição de ninguém precisar de academia. Quer perder peso? Vai lá, tem de A a Z. Tem da vassoura ao que for necessário. Então, não vá para a academia. Todas as religiões têm dízimo. A doutrina não tem, mas a gente pode ter dízimo de hora. Você tem 40 horas semanais na sua repartição, dê 4 ao centro, 10%. Vai passar uma vassoura, vai ajudar na distribuição do munguzá, vai trocar uma lâmpada, porque não é específico. Queimou a Márcia, queimou a lâmpada. Rapaz, tu não tem um dinheiro para comprar uma lâmpada, chega lá e botar. Está com problema de mão, alguma coisa que não pode... Quem é da casa espírita, o dirigente não é o dono. Está na frente porque é o que mais deve. O presidente de uma casa espírita não é o presidente da república, não. É alguém que tem dificuldades, que tem mal-estar, tem enxaqueca, tem desarranjo intestinal, tem todos os problemas. E as pessoas acham que não tem. Ah, ele é muito assistido. Doutor Bezerra cuida dele 24 horas por dia. Não é bem assim não, meu filho. O doutor Bezerra não só tem uma pessoa para cuidar, não. Faça sua parte. É a lei de causa e efeito. E siga o verbo ensinado por Jesus. O verbo servir. Que em hebraico é sheirat, que significa cherut é serviço. É tanto que os banheiros, os sanitários em Israel se chama cherutim. É o nome da casa. Aqui a gente chama banheiro, sanitário, lá é cherutim, serviços.
E o verbo avade, ó, que é trabalhar, ele vem em segundo lugar, para o cristão. Porque muita gente confunde. Por isso que traduz que Jesus disse: eu e meu pai trabalhamos até hoje. Não, eu e meu pai servimos. Não é? Agora, esse servir de Deus resulta em obra, que é assar no passado. Dá um passe nele que ele... É o melhor remédio para celular, passe no bichinho, ele, na hora ele cala. Nós, na verdade, nossa existência perante Jesus, que é a luz do mundo, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, é porque ele está no primeiro dia da criação. Se você estudar se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver que no princípio criou Deus, ou criava as águas e a terra. E o que é que Moisés diz na sequência? Que a terra estava num caos, numa desordem imensa. Ele diz assim, Haaretz vaitar tohu vavohu, a terra estava numa desordem, numa desorganização. Porque tohu vavohu em hebraico é caos. É você olhar, é espanto diante de algo que como se não tivesse domínio. Aí diz Moisés, Veruach ha-Elohim, ou seja, e o Espírito de Deus, Merahefet. Merahefet é uma expressão, é uma palavra hebraica que significa como se alguém estivesse debaixo das nuvens, acima da terra, com os braços abertos, vendo tudo o que está acontecendo lá embaixo. A semelhança de um ninho de águia numa montanha, que os filhotes estão ali, ela está sobrevoando lá em cima, ela não está no ninho. Mas qualquer predador que se aproxime, ela tem tempo de chegar e defender. É como se existe um perigo, existe uma desordem, existe uma desorganização, mas Deus é Senhor absoluto de tudo, Ele está no controle. Então, o Espírito de Deus sobrevoava ou se colocava acima das faces dos abismos, das faces das águas, querendo dizer que ele estava senhor do processo. Havia desorganização, mas ele era senhor. Por isso que ele diz, vai Omer or, haja luz. Vá e ri or. E a luz chegou. Essa luz, gente, não é a luz do quarto dia, isso é no primeiro dia. Não é a luz do sol nem das estrelas, porque só foram criados no quarto dia. Moisés está falando do primeiro dia. É a luz que combate as trevas da desorganização, do orgulho, da inveja, da avareza. E essa luz é Jesus, que estava assistindo a criação. Diz lá ele em João 17,5. Eu te agradeço, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, como ele encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Quando aquele processo estava em organização e desordem, que Deus diz assim, existe a luz, era a luz de Jesus, que ele diz lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, sou a luz do planeta. Ele veio, essa consciência messiânica que entra com a serpente no paraíso, veio para dentro do livre-arbítrio fazer com que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Então essa consciência messiânica está desse homem. E nós somos, na verdade, grandes náufragos. Que ainda estamos nesse caos, nessas trevas, nessa escuridão, dependendo exclusivamente de buscá-lo. Eu sou a luz do mundo. Eu vim para que todos tenham vida. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. São promessas que só podem nos deixar felizes. De que não estamos sós. Ele está no controle desta aeronave que é a nossa vida, em todas as situações. Não só na casa espírita, ele tem que estar conosco na fila do banco, ele tem que estar conosco aonde quer que estejamos. Eu vou encerrar com uma experiência que eu vivi na minha cidade, que eu gosto de narrar, porque a gente pensa que nós não estamos sendo vigiados. E
Eu botei meu carro para uma revisão lá numa concessionária. E eu sou cirurgião. Cirurgião tem hora para começar uma cirurgia, não tem hora para terminar. E a moça que fez lá as anotações do carro para revisão, ela disse assim, me entregou o papel, disse às 17h30 encerra o nosso expediente. Era uma sexta-feira, eu fui trabalhar, fui operar, e quem opera não vai dizer assim, olha, está sangrando, a senhora aguarda aí sangramento que eu já volto, vou ali pegar meu carro, não pode fazer isso. Então eu tive que terminar a cirurgia, estruturar bonitinho. Quando eu olhei, 17h20, peguei um táxi. Cheguei na concessionária, estava exatamente encerrando o expediente. Eu cheguei com o papel lá em cima da... Moça, por favor, me pegue este carro. Eu vim até de branco, porque eu tinha saído do consultório. Ela, na mesma hora, tocou uma sirene. Ela disse, o senhor não está ouvindo? Eu digo, estou. Encerrou o expediente. Sexta-feira, funcionário público só tem um carrinho. Sábado sem feira, domingo sem sair com a família, e segunda de manhã eu ia dar aula na universidade às 7 horas, tudo isso sem carro. Aí vem aquela... Aí eu olhei para ela assim e disse assim, minha santa, tratei logo de... Minha santa, por gentileza, eu preciso desse carro sem falta esse final de semana, e você poderia quebrar esse galho para mim? Eu lamento, senhor, mas eu não posso fazer nada. Eu disse assim, linda, ela nem era tão linda, mas eu apelei também. Eu disse, linda, não faz isso comigo. Eu só tenho esse carrinho, minha filha, dá uma força para mim. A menina parece que estava mesmo um obsessor de lado, né? Porque ela tamburilou assim no... Aí disse, o senhor ouviu o que eu lhe disse? Aí sabe aquela hora que começa a arrepiar o negócio ali do pé e vai subindo? Que vem, quando chegou aqui no pteregoideu externo, que explodia, aí eu segurei e contei mentalmente, olhando eu, olho no olho. Pai nosso que está nos céus, santificado. Não era ela ouvindo, eu estava só mentalmente. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, olhando para ela. Quando eu estou naquela oração, meditação, eu vi uma voz atrás, diz assim, doutor Celestino, eu digo, é doutor Bezerra que chegou, só pode ter sido, né? Veio me socorrer. Aí quando eu olhei, um cidadão que eu não conhecia. O senhor por aqui? Que prazer em revê-lo. O que o senhor deseja? Eu digo, aí eu fiz cara de choro. Eu estou aqui com o meu carrinho para uma revisão, mas a moça disse que não tem mais jeito, eu só posso retirar segunda-feira. Quem disse que o senhor não vai levar seu carro? Eu digo, foi a moça, não foi? Eu disse, não, o senhor vai levar. Aí ela olhou para ele e disse assim, mas já, ele era o gerente da concessionária. Mas seu fulano, doutor fulano, senhor fulano, o sistema já foi desligado. Essa hora desliga o sistema, não tem mais nem como tirar o... Ele disse, daí, qual é o problema? O senhor leva seu carro na segunda-feira, o senhor volta aqui e acerta. O senhor está me conhecendo? Eu digo, primeiramente, muito obrigado a árvore que o senhor está quebrando, não é nem um galho, é uma árvore. Mas eu não estou me lembrando do senhor. Eu disse, eu lhe conheço. O senhor faz cada palestra na federação maravilhosa. O senhor diz coisas lindas. Aí eu continuei o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque eu fiquei pensando, se aquele homem chegasse e eu estivesse descompondo a funcionária dele, ou botando a mão como a gente bota às vezes, você está pensando que está falando com quem? Que eu acho que é a pior coisa, porque se você fosse conhecido, o cara sabia. Não é? Se ele não está sabendo com quem está falando, é porque você não é importante. Então não adianta vir com esse chavão, o senhor não sabe com quem está falando, eu sou... Quem é, não precisa dizer. E eu saí agradecendo ao doutor Bezerra, aos bons espíritos, que não me expôs ao ridículo, porque alguém que diz o que eu digo aqui ou em qualquer lugar, não pode dizer aqui uma coisa e fazer outra. Tem que vigiar. Jesus não mandou orar e vigiar, ele vigiar e orar. Olha o verbo lá, que primeiro é vigiar. Você está respondendo por uma doutrina.
É uma doutrina séria. Não pode ser uma pessoa aqui e outra na vida. Um dia desse eu contei essa experiência lá numa conferência que eu fiz de uma pessoa, e eu estava na fila do pão, no supermercado, eu e minha mulher. E uma moça atrás de mim. Aí a moça atendeu um, atendeu o outro, e eu estou lá, esperando a minha vez, né? Que a paciência é um teste que você tem que fazer todos os momentos. Aí daqui a pouco ela olhou para mim, eu achei que me conhecia, mas também eu não falei porque eu não. Aí a moça ainda atendeu o outro. Aí ela, quando chegou, disse, pois não, senhor. Aí quando ela veio me atender, aí a que estava junto de mim disse assim, eu estava de olho no senhor. Porque eu assisti uma palestra sua, e o senhor contou uma história de paciência, eu queria ver se era verdadeira aqui agora. Aí por isso que eu digo, gente, cuidado. Se você diz que é espírita, não exponha a doutrina ao ridículo, nem tenha um comportamento que não seja compatível com ela. Porque você pode dizer que é simpatizante do espiritismo, que você gosta das palestras. Agora, se você diz, assume a capa, vamos usar um termo judaico, assuma a capa da doutrina, sua responsabilidade triplica. Porque você não vai ser só vigiado pelos que lhe conhecem encarnado, não. Olha quantos desencarnados estão esperando o seu fracasso. Portanto, a gente tem que buscar Jesus, que é realmente a verdadeira luz, e nos entregarmos à sua misericórdia. Não é boa noite, mas é bom dia. Obrigado pelo carinho. Nós vamos estar ainda agora de manhã na outra unidade, segundo Márcia me falou. E dizer a vocês o seguinte, que eu amo esse homem. Procuro amar. Eu me apaixonei por Jesus aos 5 anos de idade. Mas a maior revelação que ele deixou para mim foi em Cafarnaum, em 25 de setembro do ano 2000. Quando eu cheguei lá e fui na casa de Pedro com minha mulher e meu filho. E eu tenho uma mediunidade que eu não sei explicar, mas ela é uma espécie de desdobramento. E ali entrei em Cafarnaum e vi uma estradinha de areia e fiquei... uma estrada asfaltada na entrada, e eu fiquei procurando uma estrada de areia que eu conhecia. Eu digo, aqui tem uma estrada de areia. Sabe aquela história de déjà vu? Que você chega e diz assim, não, eu já vim aqui tinha uma estrada. E cadê a estrada? E não achava. Entrei em Cafarnaum, a estrada de Pedro, minha mulher e meu filho. Eu entreguei a máquina para um, a filmadora para outra, e eu gosto de chegar nesse canto e ficar entregue. Aí fui para a casa de Pedro. Cheguei nas ruínas, comecei a olhar, me lembrei do paralítico de Cafarnaum, que foi jogado pelo teto da casa de Pedro. E quando eu entrei ali, que eu fiquei olhando e me lembrando daquilo, aí eu abri uma tela e eu vi Cafarnaum movimentada, gente passando por mim, com aquelas cestas de peixe nas costas, aquelas cabeças enroladas de pano. Teve um moreno que passou por mim, que tinha uma verruga no nariz. Imagina, como é que eu vou imaginar que encontrar alguém com uma verruga no nariz? É uma coisa de... A nitidez foi assim tão forte, mas foi um choque, eu tomei um choque. E aí eu olhei para a entrada de Cafarnaum e vi a estradinha que eu tinha procurado. Como quem vai para Magdala e para Tábega, onde Jesus multiplicou os pães, só que naquela estrada ia um grupo de umas 100 pessoas com um homem na frente, de costas. E eu não posso dizer que tenho certeza, mas para mim era ele. E foi um show. Eu sentia a quintura das lágrimas, porque para mim eu tinha perdido algo muito importante ali, que eu não tinha dado a atenção que merecia. E eu ouvi uma voz, que eu tenho um amigo espiritual que anda comigo, que ele, quando acontece determinadas coisas comigo, ele me explica. Eu chamo meu Galvão Bueno, ele vai irradiando. Ele disse assim, nunca é tarde para recomeçar. Eu entendi perfeitamente que eu não estava fazendo uma viagem ao passado. Eu fui exatamente onde eu já vivi. E que eu vivi ali, que eu fui indiferente a Jesus. Então, a partir do dia 25 de setembro de 2000, eu já era espírita, mas reforçou muito o meu carinho por Jesus. Todos os anos eu vou com um grupo lá, levo pessoas, faço todo o trajeto. Estou escrevendo uma obra sobre o chamado Jesus e Israel, que eu quero deixar essas experiências e mostrar quanto Jesus é acessível. Só falta a gente.
se dispor aí ao encontro dele. E é por isso que ele me deu uma companheira que já me tolera, porque não é fácil me acompanhar com tanta coisa, com tanta atividade. Mas eu digo, minha filha, se você não puder me acompanhar, pelo menos me persiga, mas não saia de perto de mim. Porque realmente sem ela eu fico perdido. É a coisa de tudo, né? E eu agradeço demais a doutrina espírita que veio num momento preciso e oportuno da minha vida. Então não vamos perder essa oportunidade tão importante que Jesus está nos dando a cada um de vocês que estão aqui, porque, como diz o Eclesiastes, há um tempo para tudo. E o nosso tempo pode ser esse. Não desistamos, trabalhemos, sirvamos e amemos indistintamente. Nós estamos vivendo uma época de transição que a violência está muito evidente, mas nem por isso devemos ser violentos. Vamos amar e servir sempre. Que Jesus, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando dele para vocês, de Kardec, de Ismael, de Paulo e de tanta gente que serve de exemplo para as nossas obras, possam continuar conosco esta manhã e sempre. Muito obrigado a todos.